A paz do Senhor. Hoje eu quero começar lendo lá em Ruth, capítulo 1, dos versículos 12 ao 17. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mui velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-los-eis, até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e órfão beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E estas palavras, né, aqui estar falando sobre a história de Ruth e Noemi. E Ruth, ela era casada com um dos filhos de Noemi. E Noemi era uma mulher viúva, porque o seu marido já havia morrido, e também ali os seus dois filhos acabaram morrendo. Então Ruth e Órfã, sua cunhada, ficaram viúvas também. Porém, então, como Noemi já era de idade e não podia mais ser mãe, não tinha marido e não tinha o porquê suas noras, né, ficar ali esperando um filho pequeno crescer, então Noemi se despediu das suas noras, mas Órfã voltou para seu povo. Mas como diz aqui na passagem, Ruth, porém, não foi, porque se apegou à sua sogra. E ali nós vemos em Ruth o cuidado que ela teve por Noemi, um ato de lealdade e amor profundo que ela teve por sua sogra, pois sua sogra já era de idade, já era uma mulher viúva, e ela poderia ter escolhido então voltar para o teu povo e se casar novamente, ter filhos e deixar aquela mulher que já era uma senhora de idade morrer sozinha, perecer sozinha, porque ali eles estavam passando por fome, né? Porque ali estaria na situação de passar fome, então ali ela pereceria, ela morreria. Mas então Ruth se encheu de uma profunda compaixão e de lealdade e de um amor profundo por sua sogra, e não a abandonou. E resolve então voltar para Belém, junto com sua sogra. E lá Ruth, ela vai sair para trabalhar, ela vai trabalhar, né, nas terras de Boaz, aonde ela vai conhecer Boaz, aonde ali ela vai se casar com ele, né? Ruth, ela se casa com Boaz, ela então dá à luz a Obed, que é o avô de Davi, e é através de Ruth que a linhagem de Davi começa. O ponto que eu quero estar falando aqui é sobre a lealdade desta mulher para com sua sogra, porque, como eu disse, ela teve mil motivos para abandonar Noemi, para deixar Noemi sozinha e voltar para o teu povo. Mas não, ela escolheu ser fiel. E como ela disse para Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus também é o meu Deus. E aonde tu fores eu irei, aonde tu morreres, assim também morrerei e serei sepultada. Noemi teve uma lealdade tão grande para Ruth, né, quer dizer, teve uma lealdade tão grande com Noemi, e é muito lindo de ver, porque o amor que ela sentiu por Noemi, ela ali amava aquela mulher, amava sua sogra. Então Ruth, ela foi fiel a Noemi, ela teve uma lealdade, e esse é um ponto que nós devemos ter, lealdade para com as pessoas que são importantes para nós, pessoas que nos ajudam, pessoas que estão ao nosso redor e que querem sempre o nosso bem, que possamos ser leais, que possamos
ter essa lealdade, essa gratidão, porque Noemi, ela cuidou de Ruth, né, enquanto foi nora, enquanto Ruth foi sua nora. Ela cuidou, a tratou como filha. E Ruth então escolheu retribuir, tendo gratidão pela sogra, tendo amor, tendo lealdade, não abandonando a sua sogra. E que assim como Ruth, possamos ter gratidão um pelos outros, possamos ter lealdade para com as pessoas à nossa volta, sejam familiares, sejam amigos mais próximos, sejam irmãos em Cristo Jesus, sejam pessoas que Deus colocar ao nosso caminho, que possamos ter lealdade, que possamos ser gratos, sabe? Quando alguém te levantar a mão, te estender a mão e te ajudar, que possamos também, quando aquela pessoa precisar, olhar para trás e pensar: nossa, quando eu precisei, me estendeu a mão, me ajudou. Então, que agora eu venha retribuir, que agora eu venha ser leal, que eu venha ser grato e ajudar também. Da forma que eu posso não fazer muito, mas que eu possa ajudar. Lembre da história de Ruth e Noemi, o quanto Noemi ajudou a sua nora. E quando ela precisou, sua nora estendeu as mãos para ela e ajudou ela, não a abandonou. Sua nora foi fiel, foi leal e teve ali compaixão e gratidão pela sogra, que já era uma senhora de idade. E que possamos, assim como Ruth, ter compaixão, sabe, ser fiel para com as pessoas que estão sendo fiéis a nós ali, que estão sendo leais a nós, que possamos ser leais a elas, possamos ser gratos e ajudar quem precisa, e lembrar que quando fomos nós que precisamos, estenderam as mãos para nós e que agora chegou a nossa vez de ajudar e estender a mão para aquela pessoa, que possamos ser gratos. E que possamos olhar para o Senhor e ser grato a Jesus pelo que Ele fez por nós, porque Jesus morreu numa cruz por nós, que possamos ser fiéis ao Senhor aqui todos os dias, que possamos ser leais ao Senhor, adorando somente a Ele, tendo somente ao nosso Deus como um Deus na nossa vida, nos prostrando somente perante o Senhor e sendo fiel, porque olha o que Jesus fez por nós. Ele se entregou por amor a nós numa cruz, Ele escolheu morrer e, sabe, e possamos ser fiéis à cruz do Calvário, pelo que Jesus fez por nós, ao sacrifício de cruz. Assim como Ruth foi fiel à sua sogra Noemi, possamos ser fiéis ao nosso Senhor Jesus, possamos ser fiéis ao nosso Deus, a Santa Trindade, porque Deus, Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador, e que possamos olhar para Deus todos os dias, sendo leais, sendo fiéis, tendo um olhar de gratidão e, sabe, se enchendo de compaixão pelos nossos próximos, se enchendo de amor pelo nosso Senhor e agradecendo a Ele, sendo gratos a Deus todos os dias, desde o seu levantar ao seu deitar. Olhe para o céu e agradeça ao Senhor por tudo. Agradeça ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez por nós um dia lá na cruz do Calvário. Seja grato a Jesus, seja fiel ao Senhor, seja leal a Ele, assim como essa mulher foi leal à sua sogra. Que possamos olhar com um olhar de amor para o nosso próximo e nos compadecer pelas pessoas, assim como Jesus fez por nós. Que possamos ser fiéis e ter lealdade. Sempre, sempre, sempre buscar ser fiel e ter lealdade para com o nosso Senhor e com o nosso próximo também. Sermos leais e gratos a todos que nos ajudam, mas devendo somente honra e glória ao nosso Jesus, sendo leal, fiel e grato ao Senhor por tudo que Ele fez, por todo o sacrifício de cruz que Ele fez por nós. Em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Confie no Pai. Amém.